Olá pessoal, me chamo Renan Talma, sou aluno do terceiro período de odontologia da Unifagoc e hoje o nosso grupo veio apresentar um trabalho de radiologia, onde nós vamos abordar três importantes lesões ósseas maxilares, que são o fibroma cemento ossificante, granuloma central de células gigantes e o cisto ósseo aneurismático. Embora sejam consideradas lesões benignas, essas patologias apresentam grande relevância devido à sua capacidade de promover alterações ósseas, expansão dos maxilares e comprometimento de estruturas adjacentes. As lesões ósseas dos maxilares, elas podem apresentar características clínicas e radiográficas semelhantes, tornando o diagnóstico diferencial um desafio para o cirurgião dentista. Dessa forma, é fundamental conhecer as suas características específicas para que possa estabelecer um diagnóstico e um tratamento adequado. O diagnóstico dessas alterações, elas dependem da associação de um exame clínico, de um exame de imagem e de uma análise histopatológica. A identificação precoce, ela permite um melhor planejamento terapêutico e ela reduz o risco de complicações que podem comprometer a estética e a função do sistema estomatognático. Então, ao longo dessa apresentação, nós vamos discutir os aspectos relacionados à etiologia, à epidemiologia, a manifestações clínicas, características radiográficas, diagnóstico e tratamento dessas três lesões, destacando sua importância para a prática da radiologia. Eu me chamo Érica e eu vou dar início falando sobre o fibroma cimento ossificante. O fibroma cimento ossificante é uma neoplasia benigna pertencente ao grupo das lesões fibroósseas dos maxilares. Sua principal característica é a substituição gradual do tecido ósseo normal por tecido conjuntivo fibroso associado à formação de material mineralizado semelhante ao osso e ao cimento. Acredita-se que sua origem esteja relacionada às células do ligamento periodontal, tecido responsável pela sustentação dos dentes. Essa teoria é reforçada pelo fato de a lesão ocorrer exclusivamente nos maxilares e estar frequentemente associada às regiões desdentadas. Em relação à epidemiologia, o fibroma cimento ossificante acomete principalmente mulheres entre a terceira e a quarta década de vida. A mandíbula, especialmente a região posterior, é o local mais frequentemente afetado. Apesar de ser uma lesão benigna, apresenta crescimento contínuo e progressivo. Em muitos casos, os pacientes permanecem assintomáticos durante anos, permitindo que a lesão aumente consideravelmente antes de ser diagnosticada. Oi, meu nome é Maria Eduarda e eu darei continuidade falando sobre as manifestações clínicas, o diagnóstico e o tratamento. Clinicamente, o fibroma cemento ossificante apresenta crescimento lento e geralmente indolor. Muitas vezes é descoberto em exames radiográficos de rotina, pois nas fases iniciais dificilmente produz sintomas perceptíveis pelo paciente. À medida que a lesão aumenta de tamanho, podem surgir sinais como expansão das corticais ósseas, aumento de volume da região acometida, deslocamento dentário e assimetria facial. A dor é incomum e costuma estar ausente na maioria dos casos. Radiograficamente, a lesão apresenta aspecto variável de acordo com seu estágio de desenvolvimento. Inicialmente é radiolúcida, tornando-se mista com a deposição de material mineralizado e podendo apresentar aspecto predominante radiopaco nas fases mais avançadas. O tratamento consiste na remoção cirúrgica da lesão por meio de enucleação e curetagem. O prognóstico é favorável e a taxa de recorrência é considerada baixa quando a lesão é completamente removida. Olá a todos, meu nome é Caio. A partir de agora a gente vai falar um pouco sobre o granuloma central de células gigantes, né? O granuloma central de células gigantes é uma lesão intraóssea benigna que tem a característica de ter células multinucleadas gigantes distribuídas em um tecido conjuntivo altamente vascularizado.
É uma lesão relativamente incomum nos maxilares. Sua etiologia ainda não é totalmente esclarecida. Alguns autores acreditam que essa lesão representa uma resposta reativa a traumas ou hemorragias locais. Já alguns autores acreditam que essa lesão tem a sua natureza proliferativa própria. Essa patologia acomete principalmente crianças, adolescentes e adultos jovens. E apresenta uma prevalência maior em sexo feminino. Além disso, ela se localiza frequentemente na região de mandíbula, principalmente na região anterior. Uma característica importante dessa lesão é a sua grande variação de comportamento clínico. Em algumas lesões, por exemplo, ela tem um crescimento lento e limitado, e algumas outras ela tem um maior devastamento e agressão muito maior. Então a gente tem uma destruição óssea maior e significativa. Olá a todos, eu sou o Cristiano e agora eu vou falar sobre os aspectos clínicos, radiográficos, diagnóstico e tratamento do granuloma central de células gigantes. Essa lesão geralmente é assintomática, ou seja, na maioria dos casos o paciente não apresenta dor e não percebe alterações no início. Por isso, muitas vezes ela é descoberta por acaso durante exames de rotina. No entanto, conforme a lesão aumenta de tamanho, alguns sinais podem surgir, como um aumento de volume na região afetada, dor em casos mais agressivos, além de deslocamento e mobilidade dos dentes próximos. Em exames radiográficos, essa lesão normalmente ela aparece como uma área radiolúcida e pode se apresentar de forma unilocular ou multilocular. Agora que entendemos como ela pode se manifestar, surge a seguinte questão: como confirmar o diagnóstico e qual tratamento deve ser realizado? O diagnóstico definitivo é feito por meio do exame histopatológico, no qual o tecido é removido e analisado microscopicamente. Em relação ao tratamento, a principal abordagem é a curetagem cirúrgica, que consiste na remoção do tecido lesionado. Além disso, o acompanhamento do paciente é muito importante devido à possibilidade de recorrência da lesão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o cisto aneurismático. Bom, o seu conceito, em geral, assim, é uma lesão óssea benigna e rara. Essa lesão, esse cisto, ele vai ser formado por uma cavidade que vai ser preenchida por sangue e ela vai ser separada por septos, né, de tecido conjuntivo. E ela vai conter também células gigantes e células gigantes multinucleadas, né, e essas trabéculas ósseas, que vai ser, na verdade, esses septos de tecido conjuntivo. Vamos lá, pessoal, sobre a etiologia do cisto aneurismático. A origem dela, sua origem ainda, ela não é bem esclarecida. Ela está associada a alterações vasculares locais e também sobre o aumento da pressão intraóssea, que leva à formação dessas cavidades hemorrágicas. Como assim? Pensa numa mangueira de bombeiro com muita pressão, com força máxima, dentro de uma parede de gesso. É mais ou menos isso que vai acontecer nesse aumento da pressão intraóssea. Como essa corrente sanguínea é muito forte, acaba que o sangue não tem para onde correr. Aí ele começa a meio que a estourar os vasinhos e fazendo piscininhas de sangue ali dentro do osso. E com isso, né, aí entra as células gigantes multinucleadas, né, que vai absorvendo, tentando fazer a limpeza ali daquela área, e aí o osso vai tentando, meio que criando esses septos, né, vai criando essas trabéculas ósseas. É uma analogia, assim, um pouquinho complicada, mas é só para a gente entender um pouquinho sobre como esse aumento de pressão intraóssea ele funciona. Falando ainda sobre o cisto aneurismático, cisto ósseo, sobre sua epidemiologia. Ele acomete principalmente crianças e adultos jovens. Ele vai acometer principalmente as pessoas nessa faixa etária. Ele também tem uma característica aqui. Ele vai ser mais frequente em ossos longos e em vértebras. Ele vai ser muito raro na maxila e especialmente na mandíbula. Ele tem um crescimento rápido
e expansivo. Então, assim, por isso que quando eu vou falar ainda dos aspectos clínicos, um dos aspectos clínicos é a deformidade óssea e a deformidade facial, que a gente percebe o aumento de volume na face do paciente. Então, ele pode causar deformidade facial e destruição óssea quando a gente não tem, começa um tratamento precocemente. Eu sou o Davi e eu vou falar sobre as manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento do cisto ósseo aneurismático. Clinicamente, o cisto ósseo aneurismático costuma manifestar-se por meio de aumento de volume de crescimento rápido. Os pacientes podem apresentar assimetria facial, dor, sensibilidade local e desconforto funcional. Conforme a lesão se desenvolve, pode ocorrer expansão importante das corticais ósseas e deslocamento dos dentes adjacentes. Em alguns casos, a evolução rápida da lesão chama a atenção do paciente e favorece o diagnóstico precoce. Radiograficamente, geralmente, apresenta-se como uma lesão radiolúcida, multilocular, associada à expansão óssea. Seu aspecto pode ser semelhante ao de outras patologias, tornando indispensável a realização de exames complementares. O tratamento consiste principalmente na curetagem ou remoção cirúrgica da lesão. Apesar do prognóstico geralmente favorável, existe a possibilidade de recorrência, sendo necessário acompanhamento clínico. Me chamo Eduarda e, para finalizar, ao comparar as 3 patologias estudadas, observamos que todas são lesões benignas dos maxilares. Porém, elas apresentam características clínicas, radiográficas e histopatológicas diferentes. Essas diferenças elas são essenciais para a realização do diagnóstico diferencial. O fibroma cemento ossificante caracteriza-se pela substituição do osso por tecido fibroso e material mineralizado, apresentando crescimento lento e comportamento geralmente previsível. Já o granuloma central de células gigantes, ele destaca-se pela presença de células gigantes multinucleadas e pela possibilidade de comportamento mais agressivo. Por sua vez, o cisto ósseo aneurismático, ele diferencia-se pela presença de cavidades preenchidas por sangue e por seu crescimento relativamente rápido. Apesar dele ser benigno, pode provocar deformidades importantes quando não tratado adequadamente. Concluímos que o conhecimento dessas lesões é fundamental para a prática odontológica. A associação entre exame clínico, exame de imagem e análise histopatológica permite um diagnóstico correto, contribuindo para um tratamento eficaz e para a melhor qualidade de vida do paciente.